Amém, queridos? O apóstolo Paulo e o Senhor Jesus, no final, ambos no final do ministério, eles dizem coisas semelhantes. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Paulo vai dizer: eu terminei, eu cumpri o propósito de Deus para a minha vida, eu finalizei, eu atingi o alvo, eu cheguei aonde Deus queria que eu chegasse. O Senhor Jesus na cruz, a sua última palavra foi tetelestai, que quer dizer está consumado, finalizado, pago, terminado, concluído. Ou seja, Jesus terminou a tarefa que Deus tinha para ele fazer e cumprir. Querido, agora a pergunta é para mim e para você: como que nós vamos terminar? Como nós vamos terminar a carreira que está proposta para nós? Como que nós vamos terminar aquilo que Deus tem para as nossas vidas? Nós vamos terminar como Paulo, aprovado diante de Deus e diante dos homens? Nós vamos terminar como Jesus, finalizando a tarefa que Deus tinha para nós? Ou nós vamos deixar pela metade? Ou nós vamos terminar sem concluir o que Deus tem para nós? Nós vamos viver uma vida agradável, uma vida que nos agrada, uma vida que cumpre os nossos propósitos, ou nós vamos viver uma vida que cumpre o propósito de Deus para a nossa vida? Em nome de Jesus, eu quero terminar cumprindo os propósitos de Deus para a minha vida. Quem está comigo quer terminar a carreira, dizer: eu cumpri o propósito de Deus, a finalidade. Deus me pôs neste mundo com um propósito e eu finalizei, eu cumpri esse propósito em nome de Jesus. Levante sua mão direita e diga: vai ser assim na minha vida. Deus vai cumprir o propósito dele na minha vida e para a minha vida. Se você crê, aplauda o Senhor. Vai ser assim, em nome de Jesus. Vai ser desse jeito. Nós somos flechas que alcançam o alvo. Nós não somos flechas errantes, nós somos flechas certeiras que alcançam o alvo, propósito, destino de Deus para as nossas vidas. Este sermão, ele é balizador para a sua vida, é direcionador, ele vai dar propósito, direção, destino para você. É isso que a palavra de Deus faz. Por isso não perca nada, em nome de Jesus, amém? Lucas capítulo 4, do verso 14 a 21, diz assim: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Queridos, Jesus faz uma declaração de missão e propósito aqui nesse texto. Ao ler as escrituras, que é uma citação lá de Isaías, Jesus lê, ele encontra o texto, ele lê e fala: hoje se cumpriu
as escrituras que vocês acabam de ouvir, mas não se cumpriram só naquele dia, se cumpriram em todos os dias na vida de Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. Jesus cumpriu as escrituras, ele cumpriu essa palavra profética na sua vida. Jesus, ele, diante dos olhos de todo mundo, ele diz: hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. E Jesus fez dessa escritura o cerne do seu ministério. Ele viveu isso, ele pregou isso até a sua ascensão. Foi esse texto a base do ministério de Jesus, e tem que ser esse texto também a base do ministério da igreja, porque a missão de Jesus e a missão da igreja é a mesma, porque a igreja, ela é o corpo de Cristo, amém? Lá em 1 Coríntios, você vai ler que a igreja, não precisamos ler, mas 1 Coríntios 12:12 diz que a igreja é o corpo de Cristo. Quem é a igreja? Levante sua mão e diga: sou eu. Diga: eu sou o corpo de Cristo. Querido, você é o corpo de Cristo, eu sou o corpo de Cristo. Quando Cristo diz tetelestai na cruz, ele diz assim: eu cumpri, eu terminei aquilo que eu tinha que fazer, que ninguém mais podia fazer por mim, ninguém podia fazer no meu lugar, que era morrer pelos pecadores. Jesus finalizou essa obra, mas a obra de Cristo, de salvação, de redenção, de cura, de transformação, está só no começo. Fala para o seu irmão: é só o começo. Jesus ainda não terminou essa obra, ele continua curando, ele continua salvando, ele continua trazendo palavras de esperança, ele continua entrando nas casas, ele continua transformando vidas. Mas Jesus não faz isso mais como fez no Novo Testamento. Hoje Jesus faz isso através do seu corpo. Eu esqueci, quem é o corpo de Jesus mesmo? Diga eu. Quem é o corpo de Jesus mesmo? Jesus, quando ele andava aqui fisicamente, ele pregava, ele ensinava, ele dava palavras de esperança, ele impunha as mãos sobre as crianças e abençoava as crianças, ele impunha as mãos sobre os enfermos e curava os enfermos, ele pregava o evangelho. Aonde ele chegava, ele dizia: é chegado o reino de Deus, o reino de Deus chegou. Mas Jesus não está mais aqui fisicamente. Quem continua fazendo essa obra, impondo as mãos, curando os enfermos, abençoando as crianças, dizendo o reino de Deus chegou, pregando palavras de esperança, pregando o reino de Deus? Levanta a mão e diga: sou eu. Sim, é você mesmo, sou eu, é a igreja de Jesus, o corpo de Jesus, que hoje continua essa obra de proclamação do reino de Deus, que continua essa obra de Jesus. Somos nós, a igreja de Cristo. Existem algumas coisas neste texto, algumas características que eu quero apresentar para você, que é a característica da igreja, que tem que ser semelhante a Jesus. A primeira delas é que a igreja, igual a Jesus, ela precisa ser cheia do Espírito Santo e cheia da unção do Espírito Santo de Deus. Para continuar a obra de Jesus, nós precisamos, como Jesus, ser cheio do Espírito Santo de Deus, e precisamos que a unção de Deus esteja sobre a nossa vida. Jesus diz o texto que o Espírito de Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para. Nós precisamos, da mesma forma que o Espírito estava sobre Jesus e ungiu. Quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus está sobre alguém, está dizendo que o Espírito de Deus está capacitando, está empoderando, está liberando aquela pessoa, está liberando um poder para que essa pessoa realize uma obra extraordinária. Quando Jesus diz: o Espírito de Deus está sobre mim, Ele está dizendo: o Espírito de Deus está sobre mim, mas não é para mim, é para você.
Porque quando o Espírito vem sobre uma pessoa, ele não é para aquela pessoa, é para usar aquela pessoa para abençoar outras pessoas. E quando Jesus diz, o Espírito de Deus está sobre mim, não é para Jesus, está sobre mim para eu curar, para eu pregar, para eu libertar, para eu anunciar o Evangelho aos pobres, a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr os oprimidos em liberdade. O Espírito vem sobre uma pessoa para empoderar, capacitar essa pessoa para que ela desempenhe uma obra que é sobrenatural e extraordinária. Levante sua mão e diga, o Espírito do Senhor está sobre a minha vida, porque eu sou o corpo de Cristo. Da mesma forma que o Espírito veio sobre Jesus, ele veio sobre a sua vida, ele está sobre a sua vida, ele está sobre a igreja de Jesus. E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, precisamos dessa unção, precisamos dessa capacitação, como o Senhor Jesus precisou. A Bíblia diz em Lucas capítulo 4, verso 1 e 2, que Jesus cheio do Espírito Santo, diga cheio do Espírito Santo. É como você vai sair daqui nessa noite. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado, diga foi levado. Você cheio do Espírito Santo, você vai ser levado pelo Espírito, você vai ser conduzido pelo Espírito. Mas Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Querido, quem está cheio do Espírito Santo é guiado pelo Espírito Santo, é conduzido pelo Espírito Santo. Nós precisamos entender que precisamos ser uma igreja guiada, dirigida, conduzida pelo Espírito Santo, ou seja, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus, esses são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, e aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são esses que são os filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus aqui nessa noite? Então deixa Deus guiar a sua vida em nome de Jesus. O Espírito Santo nos guia a oração, o Espírito Santo nos guia ao jejum, o Espírito Santo nos guia a obra dele, o Espírito Santo nos guia até o cativo, o oprimido, ao cego, ao necessitado. O Espírito Santo nos guia às casas de paz. Por que você não deixou o Espírito Santo guiar você, para você abrir uma casa de paz também em nome de Jesus? Mas você vai permitir. A partir dessa noite nós fizemos uma campanha de casa de paz, mas a casa de paz não é uma campanha, a casa de paz é um chamado de Deus para a sua vida, para todos os dias. Nós temos um período que enfatizamos, paramos o culto de homens, culto de mulheres, paramos o culto dos jovens, dos adolescentes, tudo para enfatizar e dar tempo para você poder fazer a casa de paz, porque essa é uma ordem do Senhor Jesus. O Espírito Santo ele nos empodera e nos capacita para essa obra, para realizarmos essa obra, para sermos conduzidos por Ele em nome de Jesus. O Espírito conduz Jesus ao deserto, ele ora, ele jejua, e o texto diz, Lucas 4,14, que Jesus voltou, diga Jesus voltou, para a Galileia, no poder do Espírito Santo de Deus, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Queridos, a gente às vezes vai para 3 dias de jejum com os pastores, e a gente volta carregado, a gente volta cheio, a gente volta com uma unção, a gente volta, nas nuvens. Imagina como que Jesus volta do deserto, porque quando Jesus ele vai para o deserto, ele já vai cheio, mas a Bíblia diz que ele volta no poder. Nós precisamos não somente ser cheios, nós precisamos andar no poder.
Ser cheio, você pode ser cheio aqui, quando alguém põe as mãos sobre você, você é cheio. Mas andar no poder é para quem anda com intimidade com Deus, para quem anda no secreto, para quem vai para o deserto orar, para quem se retira, para quem busca a presença do Espírito Santo de Deus. Esse anda no poder do Senhor. Querido, a vontade de Deus para a sua vida e para a igreja não é que a igreja apenas seja cheia do Espírito Santo, é que a igreja ande no poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Eita, que a conferência do Espírito Santo já começou, querido. Aleluia. Amém. Acorda, desperta tu que dormes, em nome de Jesus. Não tem tempo mais para dormir, não tem tempo mais para vacilar, não tem tempo mais para o pecado. O tempo urge, Cristo está voltando, as pessoas estão morrendo sem Jesus, e nós precisamos andar no poder para libertar o cativo, o oprimido, pregar, levar a mensagem de paz às pessoas que estão se suicidando, às pessoas que não têm esperança. Em nome de Jesus. Vai ser assim na minha vida? Diga isso. Eu vou andar no poder como Jesus, porque Ele diz que aquele que crê em mim obras maiores fará. Vai ser assim na minha vida. Eu vou ser um homem de oração, eu vou ser um homem de jejum, eu vou ser uma mulher de oração, eu vou ser uma mulher de oração. Existem os mísseis teleguiados, e eu vou ser um crente céu guiado em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Eu vou ser um crente céu guiado. Onde houver alguém precisando de Jesus, o céu sabe, com esse eu posso contar, com aquela eu posso contar. O Espírito Santo leva lá, né? O Espírito Santo vai lá e leva a pessoa. Eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo, vale a pena. Eu me lembro uma ocasião que eu estava andando, e eu passei em frente a uma casa, e o Espírito Santo disse assim para mim: para e fala nessa casa. E aí eu bati palmas e ouvi uma voz: fala que eu não estou. E aí saiu um garotinho sem camisa: não tem ninguém não, tio. Eu falei: chama sua mãe. E ele: não tem ninguém. Eu falei: chama sua mãe. E eu insisti, a mulher acho que viu que eu não ia desistir, então ela então saiu e disse: o que é que o senhor quer? Eu disse: eu sou da igreja, eu vim aqui falar do amor de Jesus. Ela disse: olha, eu não tenho tempo, estou ocupada, né? Não tenho tempo para receber o senhor agora. Eu olhei para os olhos daquela mulher e eu vi que ela estava desesperada, eu vi que ela estava precisando de paz, eu vi que ela estava passando por um deserto, eu vi nos olhos dela o medo, a depressão, eu vi nos olhos dela a tristeza, a angústia, e naquele momento algo dentro de mim dizia: essa mulher precisa de Deus, essa mulher precisa de uma esperança, essa mulher precisa de uma palavra, ela precisa, em nome de Jesus, ela está esperando a chuva. Você é um homem de Deus, e a palavra diz que o mundo, querido, ele olha para nós com uma expectativa. O mundo olha para nós com uma expectativa, porque nós somos os filhos de Deus, e nós temos que estar preparados para quem perguntar a razão da nossa esperança. E eu olhei para os olhos dela e disse: eu quero orar pela senhora. Qual é a sua necessidade? Qual é o seu problema? O que está afligindo o seu coração? Ela baixou a cabeça, ela começou a chorar, e eu já entrei com os dois pés. Jesus é a solução, Ele veio para trazer paz, Ele é aquele que resolve os problemas e tal. Preguei Jesus, falei de Jesus, que Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou, Ele dá nova vida, Ele perdoa, Ele modifica, Ele entra, Ele traz paz, Ele traz segurança. E diz: quer aceitar Jesus? Quer receber Jesus na sua vida? Eu quero, pastor, eu quero. Orou recebendo Jesus. Depois ela falou assim para mim: pastor, no momento que o senhor bateu palmas aqui na minha casa, eu estava lá dentro me preparando para pôr fim na minha vida. Eu ia me suicidar, mas naquele momento o Espírito Santo me guiou naquela casa. Queridos, isso aconteceu há muitos anos atrás, e hoje eu tenho a alegria que eu não tenho muito mais tempo para andar pelas casas e pelas ruas e fazer isso que eu fazia quando eu tinha mais tempo, porque eu tinha uma igreja pequena. Mas hoje é cada noite, cada Tadel, cada culto, cada aula, né? Os pastores, as pessoas que nós já preparamos, nós estamos empoderando as pessoas
pessoas, e ao invés de um pastor Devani batendo nas portas, nós temos centenas e centenas de pessoas que são teleguiadas pelo Espírito Santo, as pessoas em desespero, e muitos aqui estão tendo experiências semelhantes, através da Casa de Paz. Pessoas que estavam desesperadas ou chorando, recebem Jesus, recebem a esperança na sua vida. Deus tem feito uma obra extraordinária na vida da nossa igreja, para a glória do nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus. Mas eu quero dizer, querido, que essa obra só é possível pelo poder do Espírito Santo. Essa obra só é possível porque aqui tem gente que ora, tem gente que jejua, tem gente que dá lugar para o Espírito Santo, tem gente que se deixa conduzir pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não quer saber se você é branco, se você é preto, se você é alto, se você é baixo, se você tem cabelo, se você é careca, se você é inteligente ou se você não conseguiu, se você fugiu da escola. Ele não quer saber se você anda de carro, se você anda de bicicleta, de moto, ou se você anda de carroça, ou se você anda a pé, se você anda de busão ou de avião. Ele não quer saber se é casado, se você é solteiro, se você tem 50 anos de igreja ou se você nem se batizou ainda. O que o Espírito Santo quer saber é se você quer deixar Ele guiar a sua vida, porque se você deixar o Espírito Santo guiar a sua vida, Ele vai te usar, Ele vai usar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Quantos estão aqui nessa noite e querem dizer: Espírito Santo, guia a minha vida em nome de Jesus? Aleluia. Jesus começou o seu ministério, querido, só depois de ser cheio do Espírito Santo. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para pregar as boas novas. Ele começou o seu ministério com 30 anos, dependeu completamente do Espírito Santo. E nós também, como Jesus, precisamos fazer isso. Jesus disse que não era para nós, disse para os discípulos: esperem em Jerusalém pela promessa do meu Pai. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu me lembro, querido, eu já contei essa história, mas vou contar de novo, daquele bêbado que eu peguei, levei para casa e coloquei ele lá na cama, orei por ele. Era 9 e pouco da noite quando eu peguei esse bêbado lá em São Paulo, levei ele para o barraco dele, um bairro perigosíssimo em São Paulo. E quando eu saí da casa dele era quase meia-noite, ou mais de meia-noite, e aí eu não sabia como chegar de volta àquele lugar que eu havia pego, e o Espírito Santo me guiou. E no outro dia eu disse: Senhor, eu quero começar um estudo bíblico. Se fosse hoje, eu dizia: eu quero começar uma casa de paz, na casa do Antônio. E o Senhor me levou, Joe, na casa do Antônio. Eu comecei uma casa de paz lá, eu comecei um estudo bíblico. O Antônio aceitou Jesus, a Raimunda aceitou Jesus. Eles vieram para a igreja, eles entregaram a vida para Jesus, eles foram batizados, e para a glória do Senhor, eles foram salvos. A paz chegou na casa deles. Deus transformou aquela mulher desesperada com o marido bêbado na calçada. Eu creio, eu perdi o contato, mas eu creio que nunca mais isso aconteceu na vida deles, porque Jesus entrou na vida do Antônio e ele foi transformado em nome de Jesus. Eu me lembro quando eu era uma criança, um adolescente ainda, 14 anos, a igreja não tinha casa de paz, mas a igreja tinha na época, eram os NEBs, Núcleos de Estudos Bíblicos. E veio um pastor e falou sobre os núcleos de estudo bíblico, de estudar a Bíblia nas casas. Eram 4 lições, o nosso eu acho que é 8, né, ou 9, lá era só 4. E aí eu disse: eu vou fazer esse negócio. Primeiro lugar que eu comecei foi na escola, a gente fazia no intervalo. Era um grupo de 8 a 10 alunos que ficávamos na sala de aula, e eu estudei a Bíblia com ele. Eu lembro que um dia eu estava voltando para casa. Eu acho que tem alguma coisa assim com o pessoal que gosta, né, de chegar numa bebida. Encontrei um rapaz caído do lado da bicicleta. Fui conversar com ele, ele tinha um problema na perna. E ele estava bêbado. Eu falei: eu vou levar você para casa. Eu tinha 15 anos, mais ou menos, 15 para 16 anos. Ele estava aqui perto da rodoviária. Da rodoviária eu levei ele lá perto da Marajoara.
ali na rua Jorge Elias, ele morava ali. E ali eu deixei ele lá, eu falei, eu quero estudar a Bíblia com você. E eu voltei na casa dele, comecei a estudar a Bíblia. Ele entregou a vida para o Senhor Jesus. Querido, o que você está vivendo hoje faz parte do DNA de Jesus, faz parte da igreja de Jesus, faz parte dos seus pastores que são missionários de Deus, faz parte, porque, sabe por quê, querido? Porque a palavra de Deus, ela nos mostra, aqui no texto que nós lemos, Jesus dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou. O Espírito Santo está sobre mim, Ele me enviou. Querido, o Espírito Santo de Deus envia a igreja precisa obedecer ao envio do Espírito Santo. Eu quero declarar para você que esse lugar que você está, querido, não é o seu ponto de chegada. Eu aceitei Jesus, cheguei na igreja, minha vida transformou, cheguei finalmente no ponto de chegada. Não, querido, esse não é o ponto de chegada. O ponto de chegada é o céu. Você ainda não está no céu. Aqui não é o ponto de chegada, aqui é o ponto de partida em nome de Jesus. Você veio aqui para ser transformado, você veio aqui para ser empoderado, você veio aqui para ser cheio do Espírito Santo, para depois ser enviado em nome de Jesus pelo Espírito Santo. Amém? A igreja, diga comigo, a igreja não é o ponto de chegada, a igreja é o ponto de partida. Aqui é um lugar de envio, querido. Aqui é o quartel-general do Senhor. Daqui que saem os mísseis para toda a cidade, para a região. Daqui sairão mísseis, céus guiados, Espírito Santo guiados para todo mundo em nome de Jesus. Para toda a região, para o Brasil e para o mundo em nome do Senhor Jesus. Aqui o Espírito Santo muda a vida, Ele transforma, Ele salva, Ele escreve o nome no livro da vida, Ele conserta a vida, Ele enche, vai no face a face, no MDA, é na célula, Deus vai usando todas essas coisas e Ele vai te preparando, Ele vai te empoderando, depois Ele envia. Jesus foi enviado à terra pelo Senhor Deus, pelo seu Pai. Ele veio, Ele cumpriu a sua missão, Ele diz, está terminado. Depois Ele diz, da mesma forma como o Pai me enviou, eu envio vocês. Nós somos enviados. João 15:16, Ele diz assim, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem. Levante sua mão e diga, Jesus me escolheu para ir. Jesus não escolheu você para vir à igreja. Vir à igreja é bom, a igreja é de Jesus. A Bíblia diz que é pecado você deixar de vir à igreja. A Bíblia diz, não deixe de congregar. É uma ordem de Deus você não deixar de vir à congregação da igreja. Mas Jesus não te chamou apenas para vir à igreja, Ele te chamou, Ele te escolheu. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Levante sua mão e diga, eu fui escolhido para ir. É isso, querido. O Espírito Santo, Ele quer encher a sua vida, Ele quer batizar você nessa noite, Ele quer empoderar você nessa noite, e Ele quer te enviar como esperança para este mundo que está perdido. Criança, pais, adolescentes, jovens, clamando por uma resposta, e você é a resposta em nome do Senhor Jesus. Amém? Da mesma forma como Deus enviou Jesus, Jesus envia você. João 20:21 diz assim, novamente Jesus disse, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Mateus 28, do verso 18 a 20, o texto diz assim, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Essa é uma igreja sem paredes, querido. Esse aqui é um quartel-general que a gente envia missionários. Você é um missionário. A palavra missionário quer dizer enviado com uma missão.
Jesus enviou, todo aquele que pertence a Jesus foi enviado por Jesus. E o Espírito Santo está te enviando. Você tem uma missão a cumprir nessa terra. Ele está te enviando, querido. Não pensa, eu estou indo na igreja, estou cumprindo o propósito de Deus. Não, querido, você não está cumprindo o propósito de Deus em vir à igreja. Você está cumprindo parte do propósito. Vir para a igreja, receber a palavra, abastecer, é só metade da moeda. A outra metade é ir no poder do Espírito Santo, pregar, fazer discípulo, libertar, abençoar vidas em nome de Jesus. Essa é a segunda parte, é o que a igreja tem que fazer. Sabe essa cadeira vazia que está do seu lado? Querido, essa cadeira vazia não vai estar mais depois dessa mensagem, porque você vai ser empoderado pelo Espírito Santo, você vai ser enviado, e essa cadeira, você vai ganhar alguém para Jesus, você vai pregar, você através da casa de paz vai trazer alguém. Não só esse lugar vai estar ocupado, querido, mas em nome de Jesus, nós vamos ter que colocar cadeiras debaixo para trás daquelas pilastras, vamos ter que fazer 2 cultos, 3 cultos aqui neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Mas para isso nós temos que entender o nosso chamado, temos que entender o nosso propósito, ser cheio do Espírito Santo para abençoar, para ir, para pregar, para proclamar, para impor as mãos, orar pelo doente, orar pelo enfermo, ver ele curado, ver pessoas sendo transformadas, casamentos sendo restaurados, em nome de Jesus. Para terminar, em terceiro e último lugar, a igreja precisa pregar aos ouvidos, mas a igreja também tem que pregar aos olhos. E essa expressão aqui eu empresto do pastor Domingos: pregar aos olhos e pregar aos ouvidos. Nós temos pregado aos ouvidos, e a razão pela qual as pessoas muitas vezes não nos ouvem, é porque elas ouvem o que nós estamos falando, mas elas não veem o que nós estamos pregando na nossa vida. Nós temos que viver antes de pregar. Nós temos que pregar o que vivemos. A Bíblia diz: vocês receberão poder para serem minhas testemunhas. Ser testemunha de Jesus é você dizer: olha, funciona. Jesus salva, Jesus liberta, Ele traz paz, Ele fez isso na minha casa, Ele fez isso na minha vida. Pode fazer na sua também. Não é você falar para as pessoas irem para Deus, irem para Jesus, mas elas olham para você e você não tem paz. Elas olham para a sua vida e a sua vida não foi transformada. Elas olham para a sua vida e não tem esperança na sua vida. Eu já estou careca de usar essa ilustração, mas eu vou usar de novo. O que eu quero dizer é o seguinte: para ter autoridade para você pregar, você tem que viver. A Bíblia diz que nós somos carta aberta de Cristo. Ou seja, a única Bíblia que muitas pessoas vão ler é a sua vida. Tem gente que é analfabeta, tem gente que não gosta da Bíblia e não vai ler. E a única maneira dela ler a Bíblia é ler através da sua vida. Porque a Bíblia diz que você é uma carta aberta de Cristo para o mundo. Se você viveu o Evangelho, o ateu que diz: eu não leio a Bíblia, eu não gosto da Bíblia, eu não quero ler a Bíblia. A pessoa que diz: eu não gosto da Bíblia, eu não quero ler a Bíblia, ela vai ser obrigada a ler a Bíblia na sua vida. A Bíblia é vida, a Bíblia viva, a carta viva de Cristo para as pessoas. É para isso que você recebe o poder do Espírito Santo, para ser uma testemunha de Jesus. Ou seja, para dizer: realmente funciona. Para você ser o garoto propaganda de Jesus, a garota propaganda de Jesus. Você quer ver o que Jesus pode fazer? Olha para a minha vida. Pastorio careca, já vou chegar lá, não esqueci não. O que eu quero dizer é o seguinte: é semelhante se eu dissesse para vocês: eu consegui criar um shampoo, vou ficar rico, vou vender lá para a Nilza, vou vender para o da Lua, vou rachar de ganhar dinheiro. Bill Gates vai ficar no chinelo comigo. Um shampoo que faz crescer cabelo. Em 1 mês faz crescer cabelo. Eu já estou usando faz 2 anos. Você compraria esse shampoo? Sim ou não? Por que não? Porque não funciona.
Querido, da mesma forma, as pessoas não vão comprar o teu evangelho se elas não virem que o evangelho não está funcionando na sua vida. Mas quando o evangelho funcionar na sua vida, você não vai pedir para as pessoas para poder falar para elas, elas vão pedir para você. Fala para mim o que aconteceu com você, qual é o segredo, o que é essa cabeleira aí na sua cabeça, não tinha cabelo, agora tem cabelo, eu quero saber o segredo, o que é essa alegria, o que é essa paz, essa mudança que teve na sua vida, o que aconteceu? As pessoas vão pedir para você, fala para mim, qual é o segredo, e você vai poder dizer, o segredo é Jesus. É como eu contei hoje pela manhã, quando o Mateus nasceu, ele nasceu prematuro, ele nasceu com vários problemas, icterícia, distúrbios metabólicos. E aí ele ficou na UTI, nasceu de 7 meses, nasceu abaixo do peso. Ficou na UTI por 12 dias. Aí ele saiu da UTI e foi para casa com menos de 3 quilos, 2,6 kg. É isso? É isso aí. E aí ele foi para casa no mesmo peso que ele nasceu. Ele não ganhava peso. E aí, com um mês, faltando 4 dias para completar um mês de vida, o Mateus começa a vomitar. E aí o que a gente faz? Ele já era pequeno, tão frágil, né, doente, levamos ele para o médico. O médico disse, é refluxo, compra remédio para refluxo e vai para casa. Vamos para casa. Ele mama e vomita, mama e vomita, mama e vomita. No segundo dia, vamos levar em outro médico. A gente tinha um plano bom da Golden Cross, levamos ele em um outro médico. O médico fala a mesma coisa, o mesmo diagnóstico, o mesmo remédio, é refluxo. Vai para casa, toma o remédio. Mateus agora não está mais mamando, ele só está vomitando. Terceiro dia, levamos num outro médico. O médico diz a mesma coisa, é refluxo. Toma o remédio, vomita, né? Já não está mais mamando, já está desfalecido. No quarto dia, Mateus está morrendo nos nossos braços. A gente leva ele para um quarto médico. O médico diz a mesma coisa e fala, não aceitamos esse diagnóstico, vamos procurar 5º, 6º, 7º médico, até a gente achar um médico que vai diagnosticar o que ele tem. Não é refluxo. Chegamos no hospital da Golden Cross, estava lá uma médica chamada Márcia, doutora Márcia, toda espalhafatosa. Eu disse, não, nós vamos descobrir o que o Mateus tem. Descobriu, fez o exame, descobriu que ele tinha estenose hipertrófica do piloro. Um bom nome para você colocar no seu filho. O canal do estômago para o intestino atrofiou. Diz que é uma doença congênita, dá no primeiro filho homem, é um caso em 1 milhão. E ele ganhou na loteria. É caso de cirurgia, pais. Tem que operar urgente. Vamos operar. Ajoelhamos ali do lado do berço, colocamos o Mateus nas mãos de Deus. Mateus subiu para o centro cirúrgico. Algumas horas depois o Mateus volta, outra criança, corado, balançando os braços, as pernas, movimentando, agitado como sempre foi. Voltou outro Mateus, falei, trocaram o Mateus. E ele voltou. Graças a Deus se recuperou, né? Sarou, foi curado. Mateus recebe alta, nós vamos agradecer, doutora Márcia. Porque uma coisa que a gente tem é gratidão. Falando, doutora Márcia, a gente veio aqui agradecer, o Mateus está de alta, nós estamos indo embora, mas a gente quer agradecer. A senhora foi usada por Deus para salvar a vida do nosso filho. Ela disse, não, vocês não vão embora não. Por que, doutora Márcia? Tem alguma coisa ainda? Ele já está de alta. Não, vocês não vão embora enquanto vocês não me disserem o que é que vocês têm. Como assim? O filho de vocês estava morrendo no braço de vocês, mas eu olhava para o rosto de vocês e eu via paz. Eu já fui no centro espírita, eu já fui dessa religião, eu já fui daquela outra, eu já li dezenas de livros, eu estou atrás dessa paz, eu estou à procura disso, eu quero isso para a minha vida. O que é que vocês têm? Naquele momento, querido, nós estávamos pregando aos olhos da doutora Márcia.
Nós não estávamos pregando aos ouvidos, estávamos pregando aos olhos. E porque pregamos aos olhos, ela disse: agora eu quero ouvir também com os meus ouvidos. E nós pregamos, ela se converteu. 6 meses depois ela foi batizada, para a honra e glória do nosso Deus. Amados, você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Jesus. Chegou um tempo na nossa igreja, querido, que você está gordinho, você está bem abastecido, você já recebeu bastante. Chegou o tempo do envio na sua vida, assim como Jesus fez com os discípulos. Ele cuidou, Ele tratou, Ele ensinou, Ele mostrou como é que era. E depois Ele falou assim: agora chegou a hora de enviar vocês. É o Casa de Paz. Vão de 2 em 2, vão pregar, vão lá, aquele que aceitar fala de mim. Vão no poder, curem os enfermos, expulsem os demônios, digam: o reino de Deus chegou. Para a maioria de nós, queridos, chegou o tempo do envio. O tempo da engorda já foi, o tempo só de receber, o tempo de ser abençoado. É muito gostoso, mas agora é tempo de envio, é tempo de ir, em nome de Jesus. É tempo de ser enviado pelo Espírito Santo de Deus. É tempo de obedecer ao ID de Cristo. É tempo de você obedecer esse chamado de Deus, para ser a esperança para o mundo, em nome de Jesus. A razão, a gente conta essas experiências, e eu sinto saudade dessas coisas, querido. Eu tenho saudade de estar nas casas, eu tenho saudade de estar com o povo, eu tenho saudade de estar evangelizando nas ruas, eu tenho saudade de estar evangelizando nas praças. E por que não faz, pastor? Porque é o tempo na minha vida de preparar você, de equipar você. Deus permitiu que eu tivesse aquelas experiências para formar você e enviar você para fazer essa obra, porque eu posso andar por Tupã e continuar fazendo isso, mas se eu usar o meu dom, que é de treinar você, equipar você, ao invés de ter uma pessoa fazendo isso, que é o pastor Devani, nós teremos 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 pessoas fazendo essa obra sobrenatural e extraordinária nessa cidade, em nome de Jesus. Você quer fazer parte deste grupo? Você quer fazer parte daqueles que são empoderados por Jesus e são enviados por Jesus? Vem à frente, eu quero orar por você.